Bom dia, estamos aqui para mais um Despertar com Jesus. E nessa manhã eu quero te cumprimentar com a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também quero levar a você para uma reflexão sobre o tema possibilidades e realidades. Nós estamos vivendo num tempo onde muitas coisas aos nossos olhos são impossíveis para que elas venham se tornar realidades. E quantas vezes você já viu possibilidades em sua vida não se tornar realidades? Eu quero usar aqui como base um texto lá do livro de Isaías, no capítulo 1, do verso 18 ao 20. Mas no versículo 1, no capítulo 1, vai dizer assim: estas são as visões de Isaías, filho de Amós, acerca de Judá e Jerusalém. Ele teve estas visões durante os anos em que Uzias, Jotão, Acás e Ezequias eram rei de Judá. E no versículo 18 vem a profecia, dizendo assim: venham, vamos resolver esse assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como a escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. Se, porém, desviarem e se recusarem a ouvir, serão devorados pela espada. Eu, o Senhor, falei. Aqui nós vemos uma possibilidade que Deus coloca diante do povo. E Deus diz para eles: vamos resolver esse assunto. Embora os seus pecados sejam como a escarlate, eu os tornarei brancos agora, como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Essa era a possibilidade que Deus colocou diante deles. Agora, para que isso se tornasse realidade, Deus coloca uma condição diante deles: que se eles estiverem dispostos a obedecer, eles teriam comida com fartura. E agora, Deus coloca o outro lado dessa situação também, onde Deus diz assim: se porém desviarem e recusarem, e não estiverem dispostos a obedecer, a escolha de vocês, vocês serão devorados pela espada, e eu, o Senhor, foi quem falou. Agora, para os nossos dias de hoje, nós precisamos entender um pouquinho o que é possibilidade, né? Possibilidade é o estado do que pode ocorrer ou tende de acontecer. É uma característica do que é possível agora. A grande possibilidade de o Brasil crescer ainda mais. A grande possibilidade de o nosso país ser 100% vacinado. Há possibilidades de você viver ou de você realizar todos os seus sonhos, todos os seus projetos. Há uma possibilidade. Agora, o que é realidade? Realidade é a característica agora ou qualidade do que é real, o que realmente existe, fato real, verdade. Aí sim, os seus sonhos tornaram-se realidade. Então, realidade é o conjunto das coisas, é os fatos reais. Agora, de que forma que você transforma agora possibilidades em realidades? Eu quero ler aqui Romanos capítulo 12, verso 2 e 3, que diz assim: não se amoldem ou não se conformem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente,
para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui está a possibilidade para uma realidade. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concede. E na palavra de Deus nós vemos alguns exemplos, de pessoas que viveram realidade pelo poder de Deus. E uma delas está lá em Lucas capítulo 7, do verso 1 ao 10, aonde o servo do centurião foi curado. Também vemos lá em Lucas, no capítulo 7, do 36 ao 39, a mulher que ungiu os pés de Jesus na casa do fariseu, e ela foi perdoada. Nós vimos também, podemos ver na palavra de Deus, a cura da mulher do fluxo de sangue, que mesmo diante de uma multidão, ela estava diante de uma possibilidade de ser curada. Ela foi, rompeu a multidão e tocou na orla, nas vestes de Jesus, e ela foi curada. Agora, para isso, é necessário que eu e você venhamos a entender que para transformar as nossas possibilidades em realidades, é necessário uma decisão de não vos conformeis com este mundo, mas que você seja transformado em sua mente, para que aí sim você possa viver a realidade da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, qual é o meio que eu quero te dizer para transformar agora essas possibilidades em realidades? O meio para isso é a fé. Hebreus 11:1 vai dizer assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Porque possibilidades não é fato real, não é palpável, não é capaz de vermos isso aos nossos olhos. Então, para isso, é necessário a fé. A Bíblia também continua dizendo na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, em primeiro lugar, e que recompensa aqueles que o buscam. Lembrando do texto que nós lemos lá de Isaías, nós vemos Deus colocando diante desse povo agora, uma possibilidade. E eles teriam que fazer agora essa escolha. Se eles escolhessem obedecer, eles viveriam aquela possibilidade em forma agora real, fato. Eles poderiam palpar, eles poderiam desfrutar daquilo. Mas se eles desobedecessem, eles experimentariam o juízo da desobediência. E você e eu, nessa manhã, que desejamos viver possibilidades em realidades, nós precisamos agora agir com fé. Fé para obedecer àquilo que Deus exige de nós. Fé para obedecer à vontade de Deus, os mandamentos de Deus, os princípios de Deus. E para isso, você não pode se conformar com as coisas deste mundo ou com este mundo. Você precisa ser transformado na mente. E para encerrarmos, eu quero ler aqui Hebreus capítulo 4, do verso 14 ao 16, que diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos
um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Fica aqui para você a oportunidade de transformar possibilidades em realidades por meio da fé em Cristo Jesus, se apegando firmemente à fé para com Ele, para que você seja renovado na mente e possa viver as realidades que Ele tem preparado para você, para sua casa, para os seus sonhos, para os seus projetos. Que Jesus abençoe sua vida, sua casa. Termino aqui esse vídeo pedindo um grande favor. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aí agora, deixe um like no vídeo e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama. Deus abençoe, Jesus te ama. Um grande abraço.